Gente, nós vamos agora ministrar a palavra de Deus. Nós temos falado sobre caminho. Dentro dessa série Caminho, nós vamos meditar aqui na palavra de Deus, no livro de Ruth. E você sabe a história de Ruth. Quem não sabe vai estar aprendendo. Depois de Juízes, o livro de Ruth, nós vamos ler no capítulo 1 e no versículo capítulo 1, versículo 16, que é uma fala de Ruth, a nora de Noemi, falando com Noemi, quando Noemi insistiu para que ela ficasse em Moabe, porque Noemi estava voltando para Belém, mas ela falou com Noemi que ela não ia deixar Noemi. Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Isso é a fala de Noemi, mas não é a realidade espiritual da vontade de Deus para a nossa vida. Então, gente, Noemi fazia parte de uma família. Ela, o esposo Elimeleque, os seus 2 filhos Malom e Quilion. E eles moravam em Belém. E Belém significa casa de pão. Mas eles passaram por um tempo de aperto lá em Belém, um tempo de fome, não só eles, mas todas as famílias que moravam em Belém passaram por tempo de aperto. Porque mesmo servindo a Deus e sendo obedientes à palavra de Deus e fiéis a Deus, nós poderemos passar por tempos difíceis. O fato de estar seguindo a Jesus não vai trazer imunidade de passar por aflições, nem imunidade de passar por tempos difíceis na vida. Mas, em contrapartida, Jesus falou para nós: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Deus sempre estará conosco. E o fato dele estar conosco significa que nós vamos passar, vamos vencer, vamos sair daquela situação e vamos entrar no tempo da vitória, no tempo que a promessa vai se estabelecer. Mas em todo tempo nós temos a garantia da presença de Deus conosco, nos auxiliando, nos ajudando e não deixando faltar para nós aquilo que Deus, naquela fase da nossa vida, quer que cada um de nós tenhamos, nem coisa pequena e nem coisa grande. Nós não vamos ter nesse tempo de luta, de perseguição, nós não vamos ter assim abundância de um monte de coisa, mas vamos ser supridos
em tudo que precisarmos, até que o tempo da fartura, da prosperidade em todas as áreas vai chegar segundo a vontade de Deus. De repente você está no tempo do aperto, outras pessoas que estão me ouvindo já passou desse tempo, já está vivendo um tempo melhor, uma fase melhor na vida. O importante, não importa a fase que você está passando, o importante é se Jesus está nessa fase, se Ele está com você, se você está fazendo a vontade de Deus, se você está obedecendo a Deus, se você está ouvindo a voz do Espírito Santo, isso que importa em qualquer tempo. E se você está falando, não, pastor, eu não estou bem, não estou ouvindo a voz de Deus, a minha vida saiu da direção de Deus, então é tempo de voltar. É tempo de se reconciliar com Deus, é tempo de fazer um retorno e voltar para o tempo de Deus, para a vontade de Deus, para aquilo que Deus tem para a nossa vida. A Noemi, os seus filhos e o seu marido, eles saíram de um lugar por causa da fome. Eles saíram de um lugar que eles não deveriam sair. As pessoas que ficaram em Belém, elas não morreram de fome. Então, se Noemi e Ruth, se Noemi, o seu marido e os seus filhos tivessem ficado ali, eles também não iam passar por necessidade. Eles não iam morrer de fome. Deus guardou todos eles. Mas no tempo da calamidade, nós ouvimos muitas vozes. Nós temos muitas ideias, muitas sugestões, e muitas pessoas também ficam falando para nós, faz isso, vai para esse lugar, toma essa atitude, faça isso aqui, agora você faz isso, agora você faz aquilo, e agora você vai por aqui, e a pessoa já está no aperto e fica escutando aquilo tudo e de alguma maneira cede. Cede o que não deveria ceder. E eles acabaram saindo de Belém sem uma direção de Deus, sem uma permissão de Deus, foram para Moabe. E a Bíblia diz que eles foram peregrinar em Moabe, quer dizer, na cabeça deles, eles iam para ali para ficar um tempo para depois voltar. Só que eles foram ficando. Ficaram 10 anos ali em Moabe, mas nesses 10 anos, eles sofreram muito, principalmente Noemi. Porque Noemi perdeu o marido, ficou viúva. E depois ela perdeu um filho, e depois ela perdeu outro filho. Então ela ficou sem ninguém. E ficou com 2 noras, porque os dois se casaram com mulheres moabitas. E ela ficou com 2 noras moabitas que não deram netos para ela. Ela não teve netos. Então ela ficou idosa e sem descendência. Isso naquele tempo era horrível e era muito crítico. Porque quem não tinha descendência, ele era cortado da genealogia. Ele não ia mais ficar, não ia pertencer mais, ia chegar nele e ia parar. E isso era quase que uma maldição. E depois de tanta calamidade, tanto sofrimento ali em Moabe, porque ela fugiu da fome e acabou entrando por um caminho de morte e de perdas irreversíveis. Que o marido dela não ia voltar, os filhos também não iam voltar, e ela decidiu voltar para Belém, porque ela ficou sabendo que em Belém, a situação já tinha mudado, já estava numa época de colheita, uma época de fartura, aquele tempo de seca e de fome já tinha passado. E quando ela estava voltando para Belém, as suas noras ficaram ali falando com ela, querendo ir com ela, e ela dizendo que não era mais para que elas fossem com ela, que ela não tinha nada para oferecer para elas duas. Então a órfã decidiu ficar em Moabe mesmo. Deu um beijo nela, se despediu e ficou ali. Mas Ruth falou, não, o teu povo vai ser meu povo, o teu Deus vai ser o meu Deus, só a morte vai me separar de ti. E elas foram para lá. Voltaram para Belém. E quando ela chegou ali em Belém, ela começou a se lamentar, que ela saiu dali cheia e chegou ali vazia. Que ela partiu dali cheia e agora estava voltando vazia. E o nome dela, ela queria que mudasse para Mara, porque Ruth, Noemi significa
agraciada, e ela queria que o seu nome fosse Mara, porque a vida dela agora estava muito amarga. E o pior de tudo é que ela pensava que toda aquela dor, toda aquela tragédia, foi Deus que tinha causado, foi Deus que trouxe aquilo ali para ela. Porque o inimigo, ele sempre faz isso, ele rouba, ele mata, ele destrói. Jesus falou que ele é ladrão, veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então, naquele momento, como muita gente pensa quando as coisas estão dando errado, quando começa a acontecer calamidades e tragédia, todo mundo fala, foi Deus que fez, Deus que está me castigando, mas isso tudo é o diabo que está fazendo, e isso tudo também pode ser fruto da nossa escolha, escolhas erradas. No caso de Noemi, foi escolha errada, que ela e o marido escolheram sair de Belém para ir para Moabe, e entraram nesse caminho de sofrimento, porque eles foram para lá. Então, o que ela tinha que fazer agora? O que ela fez? Ela voltou para Belém. Ela fez a lei do retorno. Ela voltou para o lugar que ela nunca deveria ter saído. E ela estava ali com a sua nora. Quando elas chegaram ali, era o tempo da colheita. E a nora dela decidiu ir para os campos para poder colher toda a colheita que estava no chão. Porque quem não tinha nada, segundo a lei, quando os colhedores estivessem colhendo e alguma coisa caísse no chão, um fruto, uma fruta, o que fosse, que caísse no chão, eles não poderiam se abaixar para pegar. Tudo que caísse no chão ia ser colhido do chão de quem não tivesse nada. Então, Ruth saiu do seu povo, da sua terra, para começar a vida dessa forma. Ela começou assim, de uma maneira bem simplória, uma maneira bem humilde, ali em Belém. E ela fez essa escolha de começar dessa forma. Então, a gente viu que ela teve um começo pequeno, mas ela não teve um final pequeno. Ela teve um começo simples, mas ela não teve esse final. Então, nós vamos ver como que Deus entrou no amor verdadeiro de Ruth, no amor sincero de Ruth pela sua sogra, que não tinha nada para oferecer para ela, como que ela lutou com muita humildade para manter a sua sogra viva, para dar o sustento para sua sogra, e como que Deus honrou aquela decisão de Ruth em se submeter numa porta tão pequena, numa situação assim tão simples, para ajudar a sua sogra. Então você vai ver como que aquela semente que Ruth semeou de amor, de bondade, de sinceridade, de benignidade, deu a ela uma grande colheita. Porque a palavra de Deus fala que a nossa recompensa vem de Deus. Se o homem falhar na recompensa dele, ou mesmo que o homem recompense, ainda não vai chegar nos pés da recompensa de Deus. Todos nós temos que ser gratos e todos nós precisamos recompensar as pessoas que nos ajudam da forma que nós podemos recompensar. Mas todo ato de bondade semeado, todo ato de amor, de misericórdia, de benignidade semeado, Deus vai dar recompensa. E a recompensa de Deus sempre é infinitamente maior do que uma recompensa humana. E foi exatamente isso que a Ruth colheu. Então a Ruth foi justamente parar num campo de um homem chamado Boaz. E ele vinha ser parente de Ruth, parente de Noemi. Quando ela chegou ali no campo, todo mundo ficou assim surpreso e admirado do esforço que ela estava fazendo para sustentar a sua sogra. E quando Boaz viu Ruth no campo, ele procurou saber quem era Ruth. Aí os servos de Boaz explicaram tudo para ele, que ela era uma nora de Noemi, que ela era moabita, e que ela estava ali para ajudar Noemi,
E ele falou, não, deixa ela levar o que ela quiser levar e ainda dê mais para ela. E ela foi para casa feliz, satisfeita, com uma colheita para sustentar a sua sogra e sustentá-la também. Então, quando Noemi voltou para o lugar que ela nunca deveria ter saído, quando ela começou a se posicionar em Deus, mesmo pensando assim, tendo um entendimento errado, achando que Deus estava castigando a vida dela, mesmo ela com esse entendimento errado, quando ela se arrependeu e se posicionou no lugar que Deus queria que ela ficasse, Deus começou a abrir as portas para ela. Às vezes, as portas da nossa vida estão fechadas porque nós estamos no lugar errado. Estamos fazendo aquilo que não é a vontade de Deus. E muitas pessoas, por causa do orgulho, não querem fazer a lei do retorno. Porque quando Noemi chegou em Belém, todo mundo olhou para ela, admirado de como ela estava e a situação que ela chegou ali, viúva e desfilhada dos seus 2 filhos. Mas ela não se preocupou com isso. Ela sabia que todo mundo ia olhar para ela, que ela não ia chegar ali em triunfo. Ela sabia disso, mas ela resolveu passar por isso. Para entrar na vontade de Deus. E às vezes a pessoa não quer, porque fica pensando o que as pessoas vão falar se ele voltar. Se ela voltar, o que vão falar de mim se eu voltar? Vão falar que eu fracassei. Vão falar que você fracassou, mas você não fracassou. Não é verdade? E Deus agora quer te dar um recomeço. Deus está te dando uma chance. Deus está te dando uma oportunidade. E esse tempo de fracasso, ele vai ficar para trás. Deus vai te dar um novo tempo. É como se ele estivesse te dando uma folha em branco para você escrever uma nova história. Isso não é ótimo? Isso não é excelente? Você ter um novo começo? Agora, no pé que as coisas estão, na altura do campeonato, você ficar pensando o que os outros vão falar, isso que é triste. É triste e é horrível. Então você vê, as sugestões da soberba e do orgulho são os piores possíveis. E a palavra de Deus diz que a soberba e o orgulho vêm antes da ruína. As coisas já não estão bem. O orgulho e a soberba estão aí, a ruína está muito próxima. A ruína está batendo na tua porta. Então o que eu tenho que fazer nesse tempo? Voltar para a palavra que Deus me deu, voltar para o lugar que eu não deveria ter saído, obedecer a Deus. Não importa se eu vou chegar em pedaços, se eu vou chegar em cacos, se eu não vou chegar inteira, o que importa é que Deus vai me refazer, porque agora eu estou na vontade dele, eu estou no caminho que ele quer, estou me submetendo à vontade dele, e ele vai transformar tudo isso em bênção. E foi o que ele fez com elas. Porque Boaz, um homem rico, dono daqueles campos, ele quis casar com Ruth. Mas Noemi tinha um parente próximo. Se esse parente próximo quisesse casar com Ruth, a vez era dele. Se ele desistisse, Boaz entrava no lugar dele, e ele desistiu. E Boaz restituiu todas as terras que eram de Noemi, casou com Ruth. O filho que ele teve com Ruth passou a ser descendente de Noemi, e Noemi estava sem descendente nenhum. Além de não ter descendente, ela não tinha, humanamente falando, nenhuma chance de ter descendente.
a genealogia dela ia ser cortada. Então Deus entrou nessa história caótica e deu um final feliz e muito feliz. Porque Noemi e Ruth entraram numa geração de reis. Foi da geração de Noemi e Ruth que veio o rei Davi. Foi dessa geração que veio Jesus. Então, porque elas obedeceram, porque elas quiseram retornar, mesmo triste, retornar em cacos, retornar em pedaços, retornar amargas, retornar humilhada, mesmo nessa situação elas retornaram e venceram. E Deus entrou na história delas e elas entraram numa geração de reis. Elas passaram a ser geradoras de reis e de príncipes nessa terra. Então você vê como que Deus pegou uma história com um começo tão triste, tão infeliz, e deu um final tão maravilhoso e tão glorioso. Parecia que estava tudo perdido, mas porque quiseram obedecer a Deus, quiseram fazer a vontade de Deus, e Deus endireita os caminhos tortos. Deus arrebenta as portas de bronze. Deus despedaça os ferrolhos de ferro. Ele é o Deus da segunda chance. Ele é o Deus da segunda oportunidade. Ele é o Deus que nos ajuda. Ele é o Deus que nos dá vitória. Ele é o Deus que nos abençoa. De repente você está aí e você sabe que você precisa fazer um retorno. Você sabe que você precisa voltar. Mas a tua preocupação nessa hora é o que as pessoas vão falar. E eu quero dizer para você, as pessoas não morreram na cruz para você. As pessoas não morreram na cruz para te salvar. As pessoas não estão te dando uma segunda chance. As pessoas não estão te dando uma segunda oportunidade. As pessoas não vão te sustentar nesse retorno, mas Jesus vai. Jesus já foi à cruz por nós. Jesus já nos redimiu, como Boaz redimiu a Ruth e a Noemi. Jesus também nos redimiu ali na cruz do Calvário. Jesus pagou toda a nossa dívida. Jesus tomou o nosso lugar. Jesus mudou a nossa sorte e mudou a nossa história. A mesma coisa Ele quer fazer com você. O que você precisa fazer hoje? O que você precisa fazer agora? Voltar para Deus. Voltar para a palavra dEle. Voltar para o caminho. Voltar para o ministério. Voltar para onde você nunca deveria ter saído. Mas você saiu. Deus está te dando uma oportunidade. Não é hora de nós nos preocuparmos com o que as pessoas estão pensando ou vão falar de nós. Isso aí não importa nada. O que importa é obedecermos a Deus, obedecermos a sua vontade, caminharmos em direção à sua vontade, sermos submissos à sua vontade, ficarmos debaixo da sua potente e poderosa mão, que vai nos sustentar em toda a caminhada desse retorno, em toda a caminhada desse arrependimento, em toda a caminhada desse quebrantamento. Então que você não olhe para trás, que você não desista, que você continue fazendo a vontade de Deus, a despeito do que estão falando ou pensando, porque a nossa vitória é obedecer ao Senhor. A nossa vitória é nos entregarmos para Ele em qualquer tempo, sabendo que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Nós vamos orar agora em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti todas as pessoas que precisam retornar, que precisam fazer um retorno na vida, precisam voltar para a Tua palavra, voltar para o Teu caminho, voltar para a Tua vontade, voltar para o Teu chamado. E pessoas que estão preocupadas com o que as outras pessoas vão falar desse retorno. Que o Senhor tire toda a preocupação desse homem e dessa mulher. Que eles tomem essa decisão. Que o Senhor dê coragem para que eles saiam de onde estão e voltem para o lugar que eles não deveriam ter saído jamais. E que o Senhor levante esse homem, levante essa mulher, sustente eles em todo esse caminho. E que o Senhor dê vitória para
todos que estão arrependidos, que estão, Senhor, conversando contigo nessa hora, te pedindo uma chance, te pedindo uma oportunidade para voltar para o teu chamado, voltar para a posição que eles têm que ficar segundo a tua vontade. Toma nas mãos desse homem, nas mãos dessa mulher, e envia a tua ajuda e o teu socorro, e restaura o coração, enxuga as lágrimas, cura as feridas, como o Senhor mudou a sorte de Noemi, de Ruth, muda a sorte do teu filho, da tua filha, dessa família, desse ministério, desse homem, dessa mulher, desse jovem, desse adolescente, dessa criança, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Deus te abençoe muitíssimo.